Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao campus Urupema do Instituto Federal de Santa Catarina para o primeiro workshop sobre vitivinicultura orgânica na Serra Catarinense. Então, fundado em 1909, o Instituto Federal de Santa Catarina está presente em 20 cidades do estado, tendo como missão promover a inclusão e formar cidadãos, por meio da educação profissional, científica e tecnológica, gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural. Neste ano, o campus Urupema do Instituto Federal de Santa Catarina comemora 13 anos de existência. E, em função das características do município e da região que está inserido, atua principalmente nos eixos tecnológicos de recursos naturais e produção alimentícia, realizando atividades de pesquisa, extensão e ensino nos cursos de formação inicial e continuada, ProEja de ensino fundamental e médio, cursos técnicos em agricultura e administração, cursos superiores de tecnologia em alimentos e tecnologia em viticultura e enologia, bacharelado em engenharia de alimentos, cursos de especialização e mestrado profissional em viticultura e enologia. O primeiro workshop de vitivinicultura orgânica da Serra Catarinense é uma atividade organizada pelos alunos da Unidade Curricular de Cultivo Protegido e Vitivinicultura Orgânica, do mestrado profissional de viticultura e enologia. A programação envolve palestras no dia de hoje, 15 de junho de 2024, que posteriormente serão disponibilizadas no YouTube do campus do IFSC Urupema. Tá? Essa é a primeira palestra de hoje e fazem parte da equipe de moderadores os estudantes Cristiane Rota e Juarez Costa. Tá? Então, a Cristiane vai dar sequência ao evento, tá? Então, tenhamos todos um ótimo evento. Todos me ouvem? Então, Sim. Bom dia a todos, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Informamos que a participação neste webinário é livre e caso você deseje receber uma certificação, deverá preencher o formulário de inscrição que será disponibilizado no chat desta sala. O certificado será enviado posteriormente para o e-mail cadastrado no formulário e após o encerramento de todas as atividades do primeiro workshop sobre vitivinicultura orgânica da Serra Catarinense. Então, dessa forma, preencham os dados de forma correta no formulário para que o certificado seja emitido também corretamente. Agora é com você, Juarez. Ok, bom dia a todos. Bom dia. Esta palestra tem como título Mercado de Vinhos Naturais e de Mínima Intervenção no Brasil. Então, damos boas-vindas ao palestrante James Martini Carl. James Carl é vitivinicultor brasileiro entusiasmado com as castas georgianas e gregas. Exatamente por isso, o nome do seu projeto Negro Ponte Vinha, que significa Vinha do Mar Negro, vem sempre escrito naqueles dois idiomas. James deixa sempre muito claro que o objetivo é criar vinhos autenticamente brasileiros, a partir daquelas castas. Em 2021, integrou a turma de alunos de enologia do prestigiado Lycée Viticole de Beaune, Borgonha, França. Atualmente desenvolve diversos projetos de castas gregas, georgianas, portuguesas e italianas com outros produtores do Rio Grande do Sul, buscando excelência multi-terroir. Seus vinhos agregam aromas, sabores e texturas novas e distintas, comungando sustentabilidade e paixão. Agradecemos ao James pela disponibilidade em abordar este tema conosco. Informamos que as dúvidas podem ser enviadas pelo chat do canal e os moderadores farão as perguntas ao final da apresentação. Entrego a palavra, então, a você, James. Muito obrigado pela presença. Bom dia, bom dia. Muito obrigado a todos os participantes, ao corpo docente e discente do campus Urupema e os alunos também. Uma oportunidade ímpar de participar desse workshop, desse webinário.
que trazer novas informações e o que for para agregar conhecimento e construção dessa linda atividade que é a viticultura catarinense e uma agricultura mais limpa, orgânica, sem tantos usos de defensivos, né, até quanto é necessário. Então, eu sou da Negroponte Vinha, estou situado no Rio Grande do Sul. Faço esse trabalho com novas castas, trabalho com vinhos de mínima intervenção. Esse próximo ano a gente começa a trabalhar com uvas certificadas orgânicas, que é sempre um desafio, né? Não é. Eu gosto de salientar que a gente sempre tem um desafio de produção do orgânico. Todo mundo produzia orgânico se fosse fácil, entendeu? Mas não é um conto da Cinderela, não é um papel, um desafio. E isso envolve recursos, isso envolve pesquisa, isso desenvolve tempo. Então, eu acho que a gente está nesse caminho, desenvolvendo essa atividade, e eu acho que isso só tem a agregar e a crescer, principalmente aí em Santa Catarina, que é esse belíssimo terroir que está se demonstrando através dos vinhos, e, para bela surpresa e paladar de todos, os vinhos, né, autorais de mínima intervenção e orgânico estão chegando. Então, vou abordar um pouco do mercado, não gosto muito da palavra de mercado, né, dos consumidores de vinho, a presença do vinho nas prateleiras do brasileiro, que era uma coisa meio vista como exótica, meio hipster, meio underground, mas agora está começando a se firmar, criar uma identidade. Então, basicamente, o vinho, assim, até o começo ali dos anos 2000, esses vinhos chamados naturais, mínima intervenção, autorais, eram vistos com certo exotismo, né? Então, o pessoal que viajava para fora do Brasil, ou até mesmo alguns aqui vizinhos do Cone Sul, voltavam com esses vinhos e acabou descobrindo esses vinhos e trazendo aos brasileiros. Claro, os vinhos naquela época os vinhos europeus já estavam bem mais avançados, tanto em paladar quanto em legislação, e acabou caindo no gosto, e o pessoal foi descobrindo que existem várias maneiras de apresentar um vinho, né, que represente mais terroir. Eu acho que o vinho natural, vinho autoral, de mínima intervenção, traz mais identidade à uva e traz mais identidade ao terroir. Então, eu acho que começou a se abrir todo um portfólio de oportunidades e a apresentação desses vinhos ao Brasil, né, e aos brasileiros. Então, começou de maneira tímida, começou mais em São Paulo, entendeu? O pessoal vinha de fora, trazia, e já tem alguns produtores no Brasil que produziam esse tipo de vinho aqui sem saber que esses eram vinhos naturais, né? Só claro, com uvas americanas, não viníferas. Os vinhos coloniais, ou seja, não eram colocados nada de sulfito, não era colocado nada de goma, e a parafernália toda enológica que é utilizada mais em vinhos de intervenção máxima, né? Então, se procurava traduzir ali a essência do trabalho, da ligação do homem com o campo, e a ligação do terroir e seu desenvolvimento. Então, esses vinhos autorais, de mínima intervenção, começaram a surgir na mesa e nas prateleiras, e pedindo um espaço forte. Então, eles competiam, porque tu sentia que tinha alguma diferença nesse vinho, né? Não é sempre aquele vinho gomado e ultramadeirado para carear cupim, que nem eu digo, e que se traduzia em mais frutas, mais tranquilidade, mais expressão de terroir. Isso acabou chamando atenção. Então, eu entrei no mundo do vinho não faz muito tempo, em torno de 12, 15 anos, através desses vinhos. Então, tive a oportunidade de conhecer produtores maravilhosos que faziam um trabalho muito bonito em Santa Catarina. Lisete Vicari fazia um trabalho na Praia do Rosa. Então, fazia grandes vinhos. Então, ela foi uma das precursoras. Também outros produtores aqui no Rio Grande do Sul, o Maurício Ribeiro do Serena, o Eduardo Zenker. Esses foram os que iniciaram aqui no Brasil. E ali em São Paulo começou a importação. Então, teve bares ali que começaram a trabalhar basicamente com esses vinhos e dar, né, uma certa amplitude a produtores que estão fazendo esses vinhos de fermentação natural, mínima intervenção e vinhos naturais.
E assim começa a apresentação dos vinhos naturais ao paladar do grande público. Não tão grande, mas a certo ponto de identificar isso. Então se cria agora vários tipos de vinho, não só um vinho fechado, tipo ultra extraído, amadeirado e geleioso, mas começa uma gama de vários vinhos, tipo, por exemplo, um vinho branco, um rosé, claret, então uma gama de vinhos incríveis, né? E depois se culmina com a descoberta do vinho laranja, que é o vinho georgiano de ânfora, dos cuíveres, né? Das talhas, como se chama em Portugal. Começa a se trabalhar e formar assim os clubes cults e descoberta o leque das descobertas foram se abrindo. Então, além de novas caças, a maioria desses vinhedos vinham das zonas mais quentes, ali das zonas mediterrâneas, alguns da Borgonha, né? Mais raro em Bordeaux, porque a umidade também em Bordeaux é um desafio. Portugal trabalhando Espanha, então aí os vinhos da Geórgia, que, né, é a minha raiz que eu considero quem me influenciou mais como vinheteiro, então a gente começa a produzir uma gama, uma variedade de vinhos, né? Desde o mais leve, do mais tranquilo, uma miríade de cores, uma miríade de sabores, de aromas, então, e agrega mais, e a expressão de terroir, que sempre se busca isso, e não focando principalmente no cultivo de uvas, né, de nenhuma consolidação de orgânico, biodinâmico. A gente está aprendendo agora o terroir. Alguns são extremamente desafiantes, né, por causa da umidade, mas graças a Deus a gente já está tendo uvas que estão respondendo bem, que acho que vai ser a palestra do professor André e do professor Vinícius, né, dessas uvas resistentes, essas pives que estão maravilhosas ali. Eu já tive a oportunidade de provar em São Joaquim. E as da Rauchedo vindo. Então, gostei muito dos vinhos. Eu acho que isso abre um leque melhor para o cultivo orgânico, mais integrativo, e acho que funciona bem como fator de integração com a natureza e o homem, né? Então, esses vinhos trouxeram um aporte grande, um paladar novo. E a gente teve, por exemplo, descobertas, como eu falei, do vinho laranja, ou âmbar, como alguns chamam, e isso começa a cair no gosto de algumas pessoas. Claro, tem vinhos que se identificavam como vinhos autorais e coisas que tinham não pequenos defeitos, porque muitos não usam zero sulfito, mas tinham aromas não muito agradáveis, e que isso foi se corrigindo, né? Então eu acho que um vinho tem que apresentar toda a sua excelência e não se esconder atrás de defeitos com um carimbo de orgânico, biodinâmico ou natural. Acho que um vinho tem que ser bem conceituado e justo e supremo. Mas a gente vai descobrindo, então esse mercado, né, a apresentação do mercado de vinhos está crescendo muito atualmente, tá? Descoberta de novas castas, teste de novas castas, por exemplo, eu estou com essas pesquisas aí com as uvas georgianas, gregas, algumas italianas raras, outras portuguesas, estão dando vinhos maravilhosos, né? Acho que Santa Catarina está saindo na frente com essas pesquisas, com as PIVs ali, que a IPAGRE concede, que depois, novamente, os professores vão falar, e acho que isso vai se abrir. O grande desafio ainda dos pequenos produtores que fazem esses vinhos autorais é os custos, né? O custo da uva, o custo do material. Isso é um grande desafio. Para um pequeno produtor, isso é muito pesado. É muito pesado. Maquinário também, a gente não tem muito acesso a ajudas ou, né, apoio do governo. Agora está se melhorando com alguns cursos, a Embrapa está disponibilizando também. Tem pesquisadores muito bons ali na Embrapa, alguns pesquisadores que estão focados nessa área de desenvolvimento de novas varietais. Eles já nos brindaram ali com Jesus, me fugiu o nome da uva aqui, a moscatada. Mas eu vou lembrar, tem a Bibiana, que é o novo lançamento da Embrapa. Então tem várias. A Lorena, uva, perdão, que também agregou muito e que diminuiu bastante o número de aplicações e agregou muito. Então Santa Catarina também está nesse mundo. E esse mercado de vinhos, né, crescendo, e
Os jovens também, os bares, então conhecendo isso, não se vinho mais centralizado, não uma Coca-Cola que tem todo um ano o mesmo gosto, os mesmos aromas, né? Então, para os apreciadores de vinho, cada ano é uma poesia diferente, cada safra é equivalente a uma poesia, é uma letra, um verso diferente. Então, essa juventude que está crescendo, os apreciadores de vinho estão descobrindo esses vinhos, né? Seja eles de naturais, também os espumantes, com novas castas, não só o binônimo Merlot Chardonnay ou Merlot Cabernet, vindo o que cada região tem de bom e diferente e trazendo seus vinhos, né? Então, acho que o grande desafio do mercado de vinhos é agora, naturais e autorais, é a formação de novos e adeptos a essa vinificação, né? Então, é importante eles terem acesso à tecnologia, à informação, a maquinário e uvas de qualidade para produzir orgânico, biodinâmico ou certificado, né? Eu quero certificado XY, quero Deméter, ou quero outro, que são certificados importantes da qualidade da uva. É muito importante. Uma uva sadia é o principal componente de um bom vinho, é uma uva sadia, né? Então, eu acho que isso está crescendo muito. Acho que os produtores estão aprendendo com o terroir, tá? Quando tu começa a não domar um grande ídolo meu, que é um produtor italiano chamado Paolo Bea, ele diz assim: a natureza não se doma, a natureza se escuta e se compreende. E quando a gente tiver essa filosofia interna de escutar mais a natureza, observar mais as coisas, não domar ela, o resultado é muito mais integrativo, mais agregador. Então, eu acho que é isso, essa capacidade se transfere para o vinho. E isso, o público em geral tem mais aceitação, né? O vinho, esse orgânico, biodinâmico e autoral, tem mais acesso. Então, a gente já está tendo uma grande fatia desses vinhos já estão entrando, sendo apresentados aos apreciadores, ao mercado do vinho, que seja, não gosto muito da palavra, vou falar novamente, mas está sendo apresentado e é um mercado que está em franco crescimento, né? Tanto no sul quanto no sudeste do país, que puxa o maquinário dos vinhos naturais, porque como eu vou voltar a salientar, eles querem a tradução de uma uva e de um terroir, não de um produto enológico, não uma goma, não de um chip, não de, sei lá, outra coisa. E a tradução da beleza dos vinhos do Brasil é isso, né? A riqueza de solos que se exprime, a riqueza de castas. E esse leque está agregando muito no crescimento do vinho brasileiro. Então, acho que isso está aportando bastante. A gente está se diferenciando bem e a gente vai crescer e agregar, né? E esse portfólio, por exemplo, a gente está trabalhando agora com certas castas e certos tipos de vinho que a grande indústria está vendo. Por exemplo, estamos trabalhando agora com os vinhos em ânfora. Então já tem indústrias já trabalhando vinho em ânfora. Então a gente está descobrindo esses primeiros passos e se segue todo um patamar aí. Aí, por exemplo, a uva Saperavi, que foi uma uva que eu introduzi no Brasil. A gente já tem bastante, tem uma grande indústria, uma cooperativa fazendo esse vinho. Os vinhos laranjas também agora estão em moda. Então a gente já começa, a gente dá esses pequenos passos, né? E depois a gente desbrava e apresenta esses pequenos vinhos, né? Mas quero salientar que a aceitação está sendo muito boa dos apreciadores de vinho. Então, muitos jovens, que eu acho que é o primeiro passo, se fala muito em aumento da capacidade de beba, da litragem do brasileiro, né? O aumento de 2 e 1 litro que seja por per capita. Eu acho que isso começa com uma apresentação de um vinho de qualidade e apresentar à nova geração o nosso vinho, né? Que antigamente se torcia muito o nariz para o vinho brasileiro, mas agora, graças a Deus, com o aumento da qualidade, né? Mesmo o governo não apoiando tanto isso na coragem dos produtores, o vinho dando esse salto, o pessoal está tendo mais orgulho, né? A gente já tem os espumantes, que é já causa vencida, e a gente já tem os outros vinhos com caças diferenciadas que estão trazendo maravilhas, né? Com essa expressão de um vinho que tem a certificação, que tem uma uva sadia, e então já tem bares, em Floripa já tem muito, em Florianópolis a gente já consegue encontrar
um bom número desses vinhos. Eu acho que a abertura nas praias também, né? Tirar o terno e a gravata do vinho e apresentar para esse público, não fazer sectarização, eu não quero falar bonito, mas não criar um apartheid do vinho, que é só coisas de gente abastada, vinho não é só para burguês, o vinho sempre foi a bebida do povo. Tá? Desde a Roma antiga, desde os georgianos, gregos, então o vinho sempre foi o elo entre o homem e a terra, né, e o homem e a sociedade. E eu acho que essa interligação é muito importante, a gente reconectar, fazendo uma agricultura mais limpa, fazendo essa união entre todos. Eu acho que todos têm a ganhar e cada terroir, novamente eu vou apontar, cada terroir descobrindo a sua uva de excelência, né? Aí, então, a gente já está tendo uvas que são resistentes aos PIBs, estão fazendo vinhos maravilhosos. Eu acompanho os terroirs aqui do Rio Grande do Sul e os terroirs quentes. Então, eu acho que isso pode também se refletir muito no oeste catarinense e o meio oeste. Então, acho que a Santa Catarina tem um terroir muito bonito e principalmente nos pequenos produtores, tá? Focar ali no oeste catarinense, na área na fronteira ali com a Argentina e com o Rio Grande do Sul, que é um terreno mais pedregoso, tem altos e baixos, tem um relevo e solos muito bons para o cultivo. Acho que a gente, tendo essa união aí que Santa Catarina tem com o Epagre e com os pequenos produtores, acho que os vinhos naturais que vão sair dali, autorais, acho que eu acredito muito mesmo em castas de viníferas tradicionais, que o cultivo orgânico é um desafio, mas não é impossível, vou salientar aqui, tanto que vai vir as palestras aí, os cultivos cobertos, e a gente descobrir qual é a casta mais adequada para tal região. Acho que isso é muito importante para um cultivo orgânico, ver aquela que tem mais resistência a doenças, ver aquela que produz o melhor vinho e aquela que se integra melhor com o produtor e com a região e com a natureza. Se tiver alguma pergunta, eu estou aberto aí, Juarez, fica tranquilo em fazer, ou qualquer um colega, ou qualquer um. Eu estou para dizer que esse vinho brasileiro natural, esse vinho de mínima intervenção, vai quebrar muitos paradigmas e vai abrir muitos, muitos, muitos mercados e corações também, né? Porque ainda a gente tem uma pecha que os vinhos brasileiros não tinham qualidade, e esses vinhos com essas novas castas vão trazer alegria e vão integrar os novos consumidores. Então, eu acho que esse é o papel importante dos vinhos de mínima intervenção, dos vinhos orgânicos e biodinâmicos, a gente trazer esses novos, essa juventude ou essas pessoas que não tiveram acesso no passado a isso, trazer junto a nós. Outra coisa que eu acho um foco importantíssimo, a gente ter uma legislação específica, tá? Não é o que o James acha, não é o que o professor acha, mas é isso, a gente fazer um grande fórum, um grande colóquio e ter uma legislação. Depois eu vou dispor sobre a legislação francesa, o que é vinho orgânico, biodinâmico, né? O vinho natural. Eu acho que isso é importante, a gente taxar o que é o que, para não querer, sei lá, um vendedor de São Paulo vai dizer o que é certo, o que é errado. Não tem que dizer nada o que é certo, o que é errado, a legislação tem que dizer. Acho que a gente sentar com um mapa, com o Ministério da Agricultura, com os produtores e fazer essa legislação. Hein? Então, quanto vai de sulfito num vinho, né, o tipo da uva, o que é um vinho orgânico, biodinâmico, natural, mínima intervenção, autoral. A gente qualificar isso para não ficar, por enquanto está esparso, mas a gente pode integrar tudo isso numa legislação nossa, com a nossa realidade. Ninguém ditando normas, né? Não tem ninguém, nenhum influencer, nenhum vendedor tem que dizer o que é o que de vinho e classificar o vinho, mas sim uma legislação apta e torna-se mais transparente também. Então, eu acho que o crescimento desse vinho no âmbito natural, as pessoas estão ficando mais exigentes, não só no vinho, a gente pode ver, tem na cerveja, então eu vou exemplificar, vou pular antigamente não tinha, daí começou a onda da cerveja. Bom dia, Walter.
James, você está com o microfone fechado. Fechado. Alô, alô. Agora estão me escutando? Agora sim. Tá. Deixa eu ir de novo aqui. Alô. Então, peço desculpa aqui, como eu moro no interior aqui. Tá me escutando? Escutando? Estamos ouvindo, aham. Tá. Então, peço desculpas porque eu moro no interior e às vezes a internet nos surpreende. Vou continuar aqui. Então, como eu estava falando, né, os vinhos naturais, orgânicos e autorais de mínima intervenção vão trazer muita surpresa e vão trazer muitos consumidores novos, né? E eu acho que isso é uma benção para nós, tá? Porque a gente vai acreditar mais no nosso vinho, como já tem essa crença no espumante brasileiro que tem uma qualidade altíssima. Acho que o vinho esse de maior reflexão de terroir, de mínima intervenção, ou seja, não manipulação exacerbada de vinhos com produtos enológicos, que eles identificam mais a casta, mas o terroir é muito importante, sabendo a excelência de cada casta em cada região, vai refletir muito na qualidade, ou seja, a uva mais resistente, eu não vou passar na palestra dos próximos convidados, mas a uva que se destaca na região, uma boa uva faz um bom vinho. Eu acho que o bom vinho é o caminho para a gente expandir esse tipo de vinho, né? Aumentar a qualidade do vinho também e trazer isso. Então a gente já teve, como eu estava falando, os vinhos Amber Orange, então muito em voga agora. Então a fermentação das cascas em vinho branco tá muito em voga, tá muito em moda, né? Tem que ver o que é. Às vezes é moda, passa, às vezes fica. Mas o importante é que tenha uma identificação cultural do produtor, do pequeno produtor, ou da fábrica que está fazendo e a aceitação desse vinho. Então, acho que a gente tem o mercado de vinhos naturais, orgânicos, biodinâmicos, de mínima intervenção, apresentam essa quantidade única de elementos. Eu acho que isso vai agregar e esse aporte cultural a cada região. Por exemplo, uma região vai ter a excelência do vinho tinto ou do vinho branco, e isso vai trazer, eu vou estar em Florianópolis, eu vou estar em São Paulo, e esse vinho vai se identificar com aquela região, vai trazer muito orgulho. Então, eu acredito muito nesse passo. A gente já está tendo resultados magníficos, então a boa aceitação do vinho, importante que um vinho tenha qualidade, não chegar a dizer, esse é um vinho natural de mínima intervenção, então uma qualidade, uma reflexão da qualidade do vinho é muito importante para todos, né? Não só dizer, é o vinho de São Joaquim. Né? Tem bons e produtores não tão bons, não vou dizer ruim, né? São Joaquim daí fica feio para mim. Mas eu acho que a qualidade é essa, eu acho que o caminho é esse a seguir dos vinhos de mínima intervenção e naturais. O mercado está se abrindo muito, a aceitação das pessoas estão sendo muito boas, porque os vinhos são diferenciados, porque são focados, o produtor foca na excelência, não na quantidade. Então vê a uva de destaque e trabalhe. E está se abrindo muito o gosto dos jovens, né? Então estão vendo que o vinho é esse elo de união. E sempre foi. Então isso é uma coisa bonita e a gente está trabalhando para isso, né? Então a apresentação está tendo muito boa aceitação. Eu acho que essa produção vai ser aumentada de vinhos naturais e de vinhos de mínima intervenção. Vai ser uma exigência na Europa, já está tendo uma exigência, né, muito maior dos vinhos biológicos, que é o vinho biodinâmico, que é um vinho orgânico, um vinho biológico. Vou bater na legislação que a gente precisa legislação específica quanto a isso. Então é muito importante, muito, muito importante mesmo, né? E exemplos de produtores que estejam ali produzindo vinhos e apresentando vinhos ali em Santa Catarina, principalmente, que é na região onde vocês estão, e também não deixar um pedido meu aqui apresentar essa qualidade dos vinhos, da possibilidade de produção dessas uvas aos pequenos produtores, tá? Eu acho que aí vai estar o grande segredo. Acho que aí a gente vai ter surpresas magníficas
Eu treino alguns, eu não recebo todos, mas eu treino alguns e treinei já 3. E a alegria do pessoal ver o vinho da sua terra produzindo, da sua uva, da sua terra, produzindo seu próprio vinho é imenso. E tem um amor maior sobre o que se cria, que se cultiva, né? Não é o Pequeno Príncipe que eu estou citando, mas é mais ou menos esse espírito. E eles apresentam esse vinho e eu acho que é esse vinho que de mínima intervenção ou com uvas orgânicas do próprio produtor é muito importante. Então volto a focar nos pequenos produtores. Seria importante essa integração, não com um cunho político, que é uma coisa que eu tenho muito medo, que esse viés seja por partido A, B ou C. Eu acho que ninguém é dono do vinho natural, isso é uma coisa que eu quero dizer, não fazer uma ferramenta política do vinho orgânico, natural e biodinâmico, não é de nenhum partido, né, é de uma ideologia, isso pertence a todos, então é muito importante isso, que nenhuma ideologia A, B ou C se adone, né, então acho que pertencem a todos e a gente tem que abrir essa oportunidade a todos. E esse mercado está se abrindo e esse mercado está se construindo com muito orgulho dos vinhos nacionais. E a gente vai crescer muito nisso aí. E está crescendo, né? Então, acredito muito nisso. E depois eu vou dispor da legislação francesa, da legislação europeia, que diz o que é um vinho biológico, o que é um vinho orgânico, que é um biodinâmico, ter essa legislação aí, que é muito importante, que o governo faça uma legislação, acho que acredito que a nível nacional seja muito importante, para todo mundo falar a mesma língua de norte a sul, seguir as mesmas regras, né, e o governo nos facilite, né, com menos impostos e traga mais pessoas, mais agricultores a produzir orgânicos ou com, né, uma produção integrativa, que eu chamo, com mínimo de aplicações, mas isso é um grande desafio e a gente precisa dessa parceria dos professores, dos alunos também, que vão ser, né, os futuros enólogos, os futuros engenheiros agrônomos, que estejam no campo e abertos a essas experiências, né? Que não sejam, eu digo a doutrinação do veneno, mas é uma expressão um pouco forte, mas é isso, eu acho que saber que é possível, com bastante pesquisa, né? Não estou de maneira nenhuma querendo, né, usar nenhum termo derrogatório ou desclassificar quem produz de um jeito ou de outro. Então, cada um tem sua dificuldade e cada um tem sua beleza de produção, mas eu acho que essa união do governo com os pequenos agricultores é muito importante para a produção desse vinho orgânico, que está crescendo, novamente eu bater, crescendo, e se busca muito um vinho de novos ares, né? Então temos caças diferentes ali, tipo caça georgiana Saperavi, bastante floral, que está indo muito bem em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Toriga Nacional, outra uva fantástica de ser trabalhada em vinhos naturais. A gente tem uma gama de vinhos, né? Caças tipo Alvarinho Branca, a gente já está tendo surpresas, está produzindo altíssima qualidade em muitos terroirs. Acredito que essas caças que eu citei produzem vinhos espetaculares de mínima intervenção e orgânicos. E eu acho que essa é a surpresa, esse é o diferencial, apresentar um vinho que traga novos aromas e sabores à mesa e aos paladares de todos os brasileiros e seja mais acessível, né? Então, eu acho que esse mercado está em franca expansão. Rio, São Paulo, Minas Gerais, a gente já tem agora alguns até no norte do Brasil interessados. E como eu disse, enquanto a gente estiver mais interessados e mais produtores, isso vai beneficiar o Brasil, mas também tem que se levar em conta o custo das garrafas, das rolhas, isso é muito penoso, a tributação que incide no pequeno produtor, né, e o acesso ao conhecimento, tá? A universidade, acho que o papel primordial da universidade dos mestres é diluir o conhecimento e o torná-lo mais acessível, né? Não fazer um Ctrl+C ou Ctrl+V, mas também brindar aqueles que pagam por isso, que seja os pequenos que pagamos todos, né? E temos acesso às informações, não só para mentes brilhantes ou gênios do marketing, mas sim
que nos traga isso. Então, eu volto a dizer, o mercado está em franco aquecimento, está em reconhecimento, e muito feliz ali que o Instituto e o pessoal tenham trabalhado nesse tópico. Acho que agrega muito. Na Europa, a gente é uma realidade. A maioria dos vinhos aceitos na Europa, nos bares, tu vai sentar em Roma, tu vai sentar na Borgonha, os vinhos biológicos e de mínima intervenção são a maioria, porque o pessoal já está sendo educado e não quer vir com tanto pesticida, com tanto tratamento. Volto a frisar, o desafio do terroir, nós do Brasil estamos aprendendo, tá? Então não é chegar e enfiar o dedo na cara de algum produtor e dizer, tu produz assim, assim, assado, entendeu? Eu faço tanta aplicação, talvez ele faça aplicação porque é necessário, e essas novas castas PIV que vêm é uma experiência, e castas viníferas tradicionais que possam ser mais adaptados ao consumo ao consumo de vinho, ao consumo do mercado, de cantinas, que agreguem mais. Então, acho que quando tu senta num bar ou, sei lá, num restaurante, tem um vinho de determinada região, acho que é uma alegria. Acho que a tradução de um terroir é uma poesia líquida, né? Sendo um pouco utópico, mas eu acho que o tempo vai tratar de crescer esse cultivo mais consciente, tá? Então, volto a frisar, acho que a gente vai estar conhecendo, o Brasil é bem novo ainda, esses nossos terroirs são novos, a gente tem agora a dupla poda também, em terroirs de mais calor, como o Cerrado, a gente tem a Chapada Diamantina, a gente vai ter o Sertão, então ali castas que vão ser mais aptas e menos desafiantes às doenças, então ali a gente já vai ter esses vinhos e essas uvas, vamos dizer, entre aspas, mais limpas para ser apresentadas. Então a gente já tem essa benção, o Brasil tem essa benção de produzir agora em dupla poda, e a gente está descobrindo novos terroirs, novos aromas, né? Então a gente tem castas vindo tipo Cirado, ali do norte, algumas uvas portuguesas como a Toriga Nacional. Então a gente já está testando algumas coisas, ainda a maioria de vinhos franceses, mas a gente já está tendo a honra de ter alguns vinhos mais orgânicos do norte e nordeste do Brasil. E eu acho que esse é o caminho, não tem volta. O consumidor vai estar mais focado nisso, né? Como eu citei antes, a cerveja abriu o caminho, agora tá os queijos, aí tá os vinhos. Eu acho que vão querer exigir mais. Acho que as pessoas exigem mais integração com a natureza, mais respeito e menos defensivos. Eu acho que é o caminho não só do vinho, mas de todos os produtos, né? Então, e integra mais com o organismo, e é melhor. Alguma pergunta, Jorge, Juarez? Se alguém quiser interpelar, então eu acho que vou fazer um tópico aqui, um resumo, o que eu acho que é importante, né? Sumarizar o que é importante, que eu acho que eu falei, ter basicamente em primeiro lugar uma legislação para saber o que é vinho biodinâmico, orgânico, natural, de mínima intervenção, caracterizar o governo, sentar com os produtores e com as associações e discutir, dizer o que é o que, né? Ter sua uva de destaque em cada região, não forçar uma uva. Eu quero plantar Chardonnay no deserto. Isso é tipo, uma coisa inviável. É somente uma analogia, tá, que eu estou fazendo. Descobrir a sua uva de excelência na região. O impacto social do vinho e da produção orgânica integrada, principalmente em pequenos produtores. Não estou fazendo nenhum discurso político, tá? Isso eu quero salientar, que o vinho orgânico não pertence a nenhuma ideologia. Isso é importantíssimo para se formar e se acreditar no vinho. Não é a ideologia A, B ou C que vai ditar ou dizer que defende. Não, eu acho que isso pertence aos produtores e ao povo em geral. Eu acho que a gente tem que trazer essa discussão, mas não politicalizar isso aí. E essas novas caças de excelência aí, que depois estão nos abençoando aí, então
as PIV com os vinhos muito bons, a gente tem algumas que vão ser citadas aí que eu vejo, os catarinenses estão trabalhando EPAGRE, e a integração com o solo e natureza, né? Estudo do solo e natureza. Acho que esses são os aspectos que pode nortear o vinho natural e o crescimento do vinho natural, do mercado do vinho natural no Brasil. Se alguém tiver, estou aberto a algum questionamento ou alguma, fiquem à vontade. Olá, James, muito obrigada pela contribuição. Eu acho que esse é um assunto, como a gente pode perceber até pelo número de participantes, que intriga muito, porque como você comentou desde o início, batendo na legislação, que eu acho que é o que mais pega hoje para a gente não ter esse direcionamento do que é um vinho natural, do que é um vinho biodinâmico, do que é um vinho orgânico, né? A gente tem uma legislação que pauta um pouco ali na parte de cultura orgânica, mas não de elaboração de vinhos orgânicos, se eu não estou errada, né? Se eu não estou enganada. Isso. Então, talvez seja importante a gente, né, começar uma mobilização nesse sentido. Acho importantíssimo essa legislação para nenhum influencer estar ditando regra, ou nenhum vinhateiro, nenhum viticultor, mas sim ter uma legislação, porque, como eu volto a salientar, não pertence a uma ou duas pessoas. Eu tenho um bar em São Paulo, eu quero ser cult e dizer o que é vinho natural. Tu não tem que dizer nada. O James não tem que dizer nada, entendeu? É a legislação que vai dizer e pronto. Eu acho que isso a gente precisa esclarecer isso para não deixar aspas no ar. Então, acho de muito interesse, acho muito importante e também trazer novos produtores, né, o cultivo orgânico, principalmente nas famílias ali de pequenos produtores que tu tem. Vou citar uma região, Vale do Peixe, tu tem o Oeste Catarinense, que também é um grande terroir, tá? É um grande terroir. Eu acompanho pesquisa ali no Norte Gaúcho, que é muito, muito similar, e os vinhos que estão saindo são incríveis, incríveis, mas são castas completamente diferentes das tradicionais, tá? Que estão sendo testadas aí em São Joaquim, não tem nada a ver. Mas muito de castas portuguesas, italianas ali tem que ser destacado fazendo vinhos ímpares, né? Eu tive a oportunidade de estar na Itália e na França. E olha, eu digo para vocês, surpreendente a colher de vinho e trazer esses produtores para um cultivo mais limpo e também dar acesso à informação a eles, tá? Porque não adianta só tu produzir, tá aqui a uva e daí tchau e benção, né? Tu tem que agregar essas pessoas, né? Elas é o trabalho delas, é o sustento delas e o papel do governo, seja de A ou B, o meu grande medo é a ideologização. Tem que ser devagar, tá? Porque eu já estou ficando mais veterano, então às vezes eu esqueço. Então, de não produzir, de não ser de A ou B, mas sim ser de todos e ter esse privilégio que as pessoas ali do IFES Urupema têm de ter professores do gabarito de vocês, de dividir essa informação e treinar também, tá? Porque os pequenos produtores, não tô, eu falo dos pequenos, mas tem os médios, tem os grandes, todos fazem parte da indústria, nenhum é super bom e nenhum é super mal, todos produzem vinho, e eu acho que o amor e a paixão é o ingrediente principal, o primeiro ingrediente para um bom vinho, tá? É o primeiro. Acho que o coração é o primeiro ingrediente para o vinho. Senão, sem paixão não adianta. Senão tu só faz um fermentado de uva líquida, tu não faz vinho, na minha concepção do James, tá? Eu acho que a paixão e a pesquisa, acho que o coração é o primeiro ingrediente para um grande vinho. Perfeito. Eu particularmente compartilho dessa sua definição, porque senão a gente pega uma receitinha de bolo e faz um vinho, daí fica fácil, né? Pega os Exato. ingredientes, mistura e tem um vinho ali, né? E aí a gente perde a essência mesmo do que é o vinho. Então eu te agradeço mais uma vez e agora a gente vai Obrigado. começar com as perguntas, são muitas, tá? Sim, pode me perguntar, estamos aqui. Felizmente. A Maria Rita de Lages, ela pergunta o seguinte: se tem alguma casta já que você saiba que é apta, mais adaptada à região para esse tipo de cultivo, e ela também agrega o seguinte: o cultivo protegido ele auxilia nesse método aí de produção depois dos vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos.
Vai ter uma palestra sobre cultivo protegido, não quero passar, mas sim, né, auxilia, logicamente, né, tu tem uma exposição. Tem os fatores da radiação também, que ela vai falar, eu não vou me passar. Sobre caças aí que eu acompanho, aí o professor Vinícius ali, eu acho que tem a estação de São Joaquim ali, tem o professor Felipeto, que é o enólogo-chefe, o professor Briguente, me desculpa se eu estou falhando com o nome de outros professores, que pode-se conhecer algumas castas das PIVs, tá? Das tradicionais, eu destacaria Montepulciano, que é, para mim, a casta máxima da altitude, não só catarinense, da altitude da zona de Campos de Cima, ali das tradicionais, claro, e o Pinot Noir, só que o Pinot Noir, o desafio sempre dessas é a brotação precoce. Então, uvas de brotação precoce ali é sempre nervoso. Mas as de mais alta qualidade que eu vi nas minhas pesquisas é Pinot Noir, para vinhos leves. Atualmente tá chegando uvas que a gente está pesquisando que estão no mesmo patamar, mas ainda faltam 5, 6 anos. A gente vai discutir pesquisas com a Embrapa e dessas uvas PIV que está vindo ali. O que eu achei interessante, Cabernet Cortiz, Bronner, achei bem interessante. Solares, eu gosto muito das Solares. Na Itália, a Solares é muito, muito utilizada. Eu gosto muito da uva branca Solares. Vinhos de altíssima qualidade. Eu estou curioso agora pelo Pinot Blanc da Rauchedo, que é o resistente. O Pinot Noir da Rauchedo eu achei muito, muito interessante, que é o Pinot Corse, eu acho, que é o nome, o Pinot Iscas, eu não me recordo. Eu achei muito interessante, ele me pareceu mais uma mistura de Pinot com Sangiovese, mas qualitativamente os vinhos são muito, muito interessantes. E é isso, o grande desafio é a brotação das uvas, né? Eu acho que as PIVs, acho que a maioria tem brotação ou precoce intermediária, então esse trabalho de desenvolver uvas mais tardias, que a gente também vai, é um outro projeto que eu não quero dar um spoiler, que a gente vai desenvolver algumas castas aí, em parceria aí, a gente vai fazer umas misturas loucas de caça, desenvolver uvas brasileiras aí com brotação tardia mais existente, mas isso aí vai mais um tempo ainda, e é isso aí. Mais outra pergunta? Muito bem. Bom, próxima pergunta é do Rodrigo Augusto. Ele diz o seguinte: gostaria de saber por que de muitos enólogos falarem tão mal dos vinhos naturais. Seria pela falta de vontade de investimento neste nicho de mercado? Polêmico esse assunto, né, James? Não, mas é polêmico, mas tem que ser esclarecido, não pode ficar aspas no ar. O que que tem? Tu tem vinhos bons, sejam. Eu não gosto de chamar de vinhos industriais, acho pejorativo o nome, eu não gosto, porque todo mundo que faz vinho põe seu tempo. Tu tem vinhos bons e vinhos ruins em todos os lugares, entendeu? Não é porque o vinho é natural que é bom, não é porque o vinho é tradicional de maneira. Eu vou chamar de maneira tradicional, tá? Não gosto de chamar de industrial. Ah, que é ruim. Não, não. Nossa, meu, eu disse que na minha arguição aqui eu sempre falei que o vinho se faz com o coração e com a uva de excelência, né? Claro, tem o produtor também, entendeu? Tem a mão do produtor. Não adianta tu ter uma uva excelente e ser relaxado e ter desleixo. Então, tem vinho bom e tem vinho ruim em todo lugar. O que tem é o que alguns aromas, alguns produtores, né? Alguns devem ter alguns aromas desagradáveis e não devem servir ao paladar dos enólogos, porque tu já sai da faculdade, o vinho. Oi, voltei, desculpa, perdão. Internet aqui do interior é um pouco nervosa. Aí perdeu para o Flamengo na quarta e ficou essa tristeza da internet. A gente entende bem que aqui é do mesmo jeito, aqui por Urupema também. Então, tu tinha uma pergunta, Cris? Isso, tem Pode. mais uma pergunta. Aquela anterior dos enólogos, você estava falando com relação a essa percepção, né? Aí você parou ali, vinhos não tão bons, digamos assim, ou com defeitos, existem tanto no método convencional quanto no natural, Então, orgânico, né? porque assim, as pessoas começaram a fazer tudo que é tipo de vinho e chamar de natural, então, entendeu? E aí isso se criou. Daí então se criou essa celeuma de dúvidas. Então, mas como eu disse, vinho bom e vinho ruim existem todos. Né? O pessoal começou a fazer vinho da cabeça de cada um, e daí vinhos com aromas desagradabilíssimos, né? Com pouca higiene, com pouco Volátil alto. cuidado.
Então não dá para tu caracterizar, vinho tradicional é bom e vinho natural é ruim ou vice-versa, né? Então, depende muito da mão do produtor e do esmero de cada um, né? Exatamente. Obrigada. Então vamos para uma próxima pergunta. Isso. Essa é do Remi Narciso Simão. Ele diz o seguinte: em um vinho natural, podemos pensar em controle de temperatura, tanto na fermentação quanto para a limpeza dos sedimentos. Digo isso pela questão do aquecimento global. Os invernos estão cada vez mais quentes, por exemplo, esse ano não teve frio, ano passado também o frio foi bastante reduzido. Obrigada. E aí ele acrescenta o seguinte, numa outra pergunta, e com relação aos recipientes, né? Existe um tipo de recipiente de material, inox, polipropileno, cerâmica, para esse estilo de elaboração, para esse tipo de elaboração? Olha, eu vou falar da minha experiência pessoal e do que eu vejo de colegas e que eu presenciei na Europa, tá? Controle de temperatura, sim, tu pode usar o controle de temperatura, tu pode usar o por gelo seco, que muitos produtores na França usam, né, para não ter contato com oxigênio e também para modular a temperatura. Agora, se tu quiser usar aí, se tu quiser tiver para usar aço inox, para mim o inox é o melhor de todos, né? Tem gente que é apaixonada pelo cimento, não posso nem ver um ovo de cimento, que eu quase ponho um ovo de cimento eu mesmo, mas aí é uma questão de escolha própria, né? Um fermento em barrica, um fermento em barrica. O que tem, a gente tem acesso aos tanques, né, de poli, porque são mais acessíveis, que eu disse, e não tem por exemplo, um acesso a um curso para fazer vinho natural, né, mais acessível, dado por uma entidade governamental, onde tu aprenda e tu tem o passo a passo, e depois tu, vou trabalhar com esse tanque, vou trabalhar com temperatura controlada, vou trabalhar com bentonita para limpar, entendeu? E eu acho que isso a legislação também tem que ajudar, mas assim, eu acho que o principal cuidado tem que ser a higiene, tá? Não gosto de usar sulfito, usa peracético, usa outro produto que tu acha melhor, tá? Mas não nenhum produto que use água quente, use álcool. Então eu acho que isso tem que ser esse lado. O que eu tenho sobre o sulfito, né? Eu acho que para limpeza ele é muito bom, tá? Agora, as quantidades absurdas que são colocadas, tem visto que eu não coloco nenhum sulfito, não boto nenhum sulfito, zero. Mas daí quando a uva é de muito boa qualidade, eu não tenho nada, né? Senão na Europa é 0,5 a 0,10, com 0,8 tu já mata toda, né, os micros patógenos mais as bretes da vida, né? Mas tu deixa Saccharomyces trabalhar. Mas aí é uma questão de filosofia do produtor, e acho que tem que ter uma legislação específica quanto a isso, mas eu acho que a higiene é fundamental para se ter um bom vinho. A higiene e a boa uva, né? E sim, a temperatura controlada pode se usar, a bentonita é um produto natural, acho que dá. Eu não uso nenhuma de produto de origem animal, isso eu não uso nenhum, tá? Isso é um. Perfeito, muito obrigada. E aí o Francisco Amorim, ele diz o seguinte: dizer que vinhos orgânicos naturais precisam ter mais qualidade química, microbiológica e sensorial que a rotulação de saudável. Foi uma rica colocação. Você acredita que já houve mudança importante no Brasil em tratar o vinho como algo mais familiar que um produto de nobreza? Qual é o nome Essa experiência eu vivi na Europa e foi algo que marcou muito. Acredito que o valor do Francisco Amorim. Francisco Amorim? Aí Olha ele só, diz, acredito desculpa, eu não escutei a parte final da pergunta. Acredito que o valor do vinho deva ser pelo produto e não pelo que ele custa em reais e pela fama que ele tem. Aí é um tópico, Francisco Amorim, espinhels, tá? Eu acho que quem dá o valor do produto é tu, mas, né, eu considero alguns vinhos de valor extorsivo, baseado em marketing. Eu não vou citar nomes, eu tomei um vinho famoso fora, né, eu me senti extorquido, mas eu acho que essa peneira quem faz mesmo são as pessoas, né, os apreciadores. Eu acho que tem um livro que eu muito, muito interessante, eu vou botar ali na Postmodern Winemaker, que eles destaca por que os vinhos naturais têm essa superioridade sensorial. Eu vou colocar o vinho, nome do livro, o autor e a capa, né? E por que tem todo esse com o bioma, a ver com o solo,
com a união das plantas e com os animais, e ele começa a explicar e entender isso, porque era um enólogo tradicional, e saiu do laboratório dos produtos mágicos e foi para a vida real do vinhedo e viu a diferença do vinho. Mas eu acho que esse produto, né, que é dedicado a nós, o vinho de mínima intervenção orgânico, acho que a grande peneira, quem faz é o apreciador ali na taça mesmo, e se vai se sentir extorquido, se vai se sentir alegre, se acha que o vinho é barato, acho que sobre isso não tem mistério. Acho que muitas vezes tem fama, né? Não adianta tu ter chuteira bonita e camisa bonita e não jogar nada futebol, entendeu? Então, muitas vezes tu tá na várzea e joga mais bonito, e com o vinho é a mesma coisa. Às vezes um vinho mais simples, não tão conhecido, te agrega mais e te traz experiências maravilhosas. Exatamente. Muito obrigada, James. A próxima pergunta é da Renata Carvalho. Ela diz: bom dia, sou geógrafa e gostaria de saber como as mudanças climáticas podem afetar a produção dos vinhos orgânicos no Brasil. O nome é dela? Renata Carvalho. Renata Carvalho. Desculpa que corta às vezes minha internet, professora, e a Renata também. Já está tendo mudanças significativas, né? A gente nota as estações, a gente está em junho, um calor aqui na Serra Gaúcha, onde eu estou, a gente se nota um ciclo climático. Eu acompanho todos os terroirs do Rio Grande do Sul e eu vejo que tem mudanças significativas. Acho que para isso a resposta é trabalhar em algumas castas diferenciadas e a gente desenvolver algumas, mas eu já vejo mudanças tanto no bioma quanto no vinho. É gritante, dá para se ver gritante nos vinhos. Já se tem isso e quem nega isso, só lamento, porque tem que tirar o sapato e sapatear em cima de uma ortiga para ver a diferença num clima seco e frio e não parar de querer jogar para a torcida. Obrigada, James. E eu vou acrescentar que, aproveitando o gancho das mudanças climáticas, uma questão que aí eu vou colocar mesmo. Você já começou a pensar, ou já tem usado ou pensado em estratégias de manejo mesmo da videira? Como a gente poderia... Claro, vai vir a questão da palestra ali com a cobertura plástica, Isso. mas além disso, além da cobertura plástica, porque muitos produtores dizem o seguinte: mas é um investimento muito alto, que talvez a gente tenha que esperar um pouco mais, então a gente percebe que tem um pouco de resistência, mas com relação à prática da coisa mesmo, além dessa cobertura plástica, manejo, quais outras intervenções a gente poderia fazer para conseguir, pelo menos, minimizar esses impactos? Acho que a gente tem também o importante conhecer, primeiramente, o teu terroir. Não dá para aplicar um protocolo. Aplica um protocolo. Não posso aplicar um protocolo para São Joaquim e outro protocolo lá para Chapecó, entendeu? São terras, a complexidade do solo, que é outro assunto que não é estudado no Brasil, também responde às mudanças climáticas, tá? Então, a vegetação, primeiro observar a vegetação. Segundo, a união da vegetação com todo o bioma no entorno, tá? Não fazer uma monocultura e observar a casta que tem mais adaptação agronômica, que daí a gente vai ter as palestras dos profs depois ali, e também usar, né, os preparados biodinâmicos, acho que é muito importante, né? E observar o ciclo lunar. A gente tem algumas coisas, mas longe, não estou falando de misticismos e, sabe? Acho que é muito importante os antigos. Eu gosto de escutar muita história dos agricultores antigos, sabe? Eu aprendo muito com isso. E acho que a gente tem muito que aprender também. E é a observação, né? E o método científico. E ver as castas mais aptas a isso no momento. Perfeito. Acho que temos mais duas perguntas, James, aí a Sim. gente já consegue encerrar. A próxima é do Rodolfo Malsa. Ele diz o seguinte: vou trabalhar na Avocato, em Monte Belo, que é uma região forte quando falamos de naturais. Qual a melhor estratégia, na sua opinião, para integrar os produtores de vinho convencional e natural de Monte Belo? Uhum. Outro tema delicado. Bom, eu moro em Monte Belo do Sul, tá? Então aqui é a meca do vinho natural, um pouco entre nós. A gente está aprendendo a trabalhar o terroir. Eu acho que a cultura da produtividade é muito forte, não se muda uma cultura nem não é porque se quer,
Eu acho que são pequenos passos, né? Existe a pressão do fator econômico também, o cara tem a família dele para sustentar. Acho que o que a gente pode integrar os produtores, já tem uma associação, pode ser aqui, que é a Probelo, ou outra associação que seja em Santa Catarina, e trocar experiências. Eu acho que essa troca de experiências e desenvolvimento coletivo, né? Por exemplo, a gente tem muito um trabalho lindíssimo na Embrapa que não foi divulgado, que eles têm selecionado as leveduras próprias. O São Joaquim tem uma levedura espetacular, tá? Espetacular. Eu não sou contra o uso de leveduras nativas. Eu acho isso fenomenal, um trabalho que a Embrapa está desenvolvendo e isso tem que ser valorizado. E eu acho que essa união dos produtores acontece não de um jeito forçado, mas de um jeito natural. E tu tem que ter algumas barreiras culturais, tipo, produzir qualidade. Mas às vezes tem que, por exemplo, eu produzi pouco, eu vou vender essa uva, para quem que eu vou vender? Eu vou fazer esse vinho, tá aí. Eu tenho uma família para criar isso não vender, como é que é? Então, é um tópico espinhoso, não dá para eu chegar, vamos todo mundo dar as mãos, vamos lá aqui, tá prof do coleginho, vamos dar as mãos e vamos ter tudo do amiguinho. Gente, eu gostaria que fosse assim, mas a vida é um pouco diferente, né? Mas bem-vindo, sou fã ali do Ralph da Avocado Wines, ali, cara muito legal, apesar de ser flamenguista, é um cara legal, mas ele faz vinhos muito bons. Perfeito, obrigada, James. E a pergunta da Carla Marins, primeiro ela diz: olá, tivemos o prazer de conhecer você e seus vinhos em Monte Belo do Sul. Gostamos muito do seu trabalho e gostaria de dizer que, como produtores de vinho de baixa intervenção, apoiamos sua fala sobre o olhar diferenciado da lei para os vinhos naturais, orgânicos, biodinâmicos e de baixa intervenção. Concordamos também que o escopo dessa solicitação de alteração na lei deve ter a fala dos produtores, em primeiro lugar, e não de influencers paulistas ou traders, mas dos produtores, que são as pessoas que enfrentam o desafio de uma produção limpa. E aí ela introduz a pergunta: como se poderia reunir produtores para fóruns de discussão para este tema, sem que os influencers ou os traders contaminem, entre aspas, ou influenciem, entre aspas, as reais demandas dos produtores? Isso é uma... assim, professores, eu nesse assunto eu sou bem objetivo. Então não sou uma pessoa que sou muito aberta à opinião de influencers, tá? Não sou e não tenho muita simpatia por isso e não me torno muito simpático também quando quer uma coisa goela abaixo, entendeu? Alguém que não está no meio, no campo de batalha, alguém que não está pagando conta, alguém que não está no campo, alguém que não está carregando vinho, querer me impor alguma coisa. E taxar o vinho como assim, o assado. Eu não, particularmente, isso não me interessa o que fulano e ciclano acham. O que a gente tem que ir atrás é da formação, tá? E da união com os produtores, do dia a dia, junto com as faculdades, junto com as associações, junto com a Embrapa, e ter bem delineado uma legislação. Senão a gente vai ter fulano, ciclano, os papagaios de pirata falando, e outros seguindo e repetindo, e é fake news da fake news, e a verdade, e a mentira se torna verdade e vice-versa. Então, acho que a maior maneira de combater é ter essa formação, essa troca de informação, a união da faculdade com os produtores, com as associações, e falar a mesma língua. E o resto, daí, olha, papagaio em tronqueira a gente não pode deixar calar, nem, mas enfim, a gente pode ignorar. Infelizmente, essa questão é uma questão que tem tomado um pouco a conta, né? E os técnicos vêm sofrendo nos próprios eventos técnicos, você vê que a preferência do influencer ela é mais presente do que o próprio técnico, né? Isso está bastante perceptível nos últimos tempos. Para mim, influencer não significa nada. Para mim, quem está no campo de batalha e na trincheira de guerra está sabendo. Quem sofre Tem um na pele, papagaio né? de e se um papagaio abrir um vinho de fora e quiser falar, ai, que maravilha, por que que no Brasil não faz assim, se na França? A realidade é outra. Nosso terroir é outro, a gente está aprendendo. Aí ninguém tem que se botar do goela abaixo, ter as suas dúvidas, a gente tem que ter união com as universidades, com os centros de pesquisa, com os pesquisadores, e ver que, bom, não, um fulano que está ganhando ali por likes, né? Quem está na trincheira sabe, né?
Tá tomando tiro tudo quanto é lado, tá paleteando caixa, tá desfolhando uva. Então, assim, tem que se importar um pouco, mesmo que tenha esse viés comercial e alguém esteja ganhando por isso, para importar, para elogiar vinho estrangeiro. O primeiro passo é acreditar no nosso terroir, o segundo passo é produzir uvas de qualidade. E isso só vem com pesquisa, não vem com opinião de influencer. Com likes. É, longe dos likes. Longe. E, James, para encerrar, eu acho que é uma pergunta que todo mundo está se fazendo agora. Na sua opinião, o que é um vinho natural? Acho que um Essa vinho foi uma natural... pergunta do Remy, tá? Ele que trouxe, mas também acredito Tá. que seja uma... Eu vou te dar a minha definição. Mais uma vez, eu vou bater na legislação que tem que ser o quê? Quem deve dizer o que é um vinho natural vai ser a legislação brasileira. Eu vou dar a minha definição do que seria um vinho natural, o que é um vinho autoral e o que é um vinho de mínima intervenção. Tá? Eu vou, pela minha experiência, da opinião do James, eu vou falar. Acho que quem tem que definir é o vinho natural, uma legislação. Mas, na minha opinião de produtor, um vinho natural é feito de uvas, né, orgânicas, biodinâmicas ou sustentáveis com mínimo de aplicações, um mínimo, né, vamos dizer, e de preferência, né, sem nenhum produto, mas a gente está aprendendo agora, eu acho que a gente está nesse passo de aprender, né, fazer um vinho de fermentação, levedura espontânea, para mim é o principal levedura espontânea, que eu comentei sobre o trabalho da Embrapa, que desenvolveu a levedura de São Joaquim, aí cada um tem, é lindíssimo esse trabalho, é impressionante, com a mesma uva, várias leveduras, a Embrapa testou, é bem diferente os vinhos, então esse tesouro a gente não pode abrir mão, tá? É uma pena que não pode ser patenteado no Brasil, mas eu acho que a fermentação espontânea, tá? O uso de nenhum ou até uma quantidade mínima de sulfito, uma uva de excelência e muito amor, né? E coração, né? Coração no vinho. Senão não adianta. Se eu começar só a olhar, se eu fosse olhar só a minha conta, eu entrava em desespero, não fazia vinho, né? Então, mas acho que essa é consequência de um trabalho, acho que o retorno financeiro vem mais longe, mas vem com o respeito e reconhecimento, não com likes. Excelente, perfeito, James. Bom, a gente gostaria de agradecer, eu vou passar agora a palavra para o Juarez. Todo mundo no chat, o Francisco, vem batendo exatamente, concordando, agradecendo e te parabenizando pela palestra nessa Obrigado. questão da legislação, né, dessa definição do que é realmente, né, esses estilos de vinhos. E todo mundo agradecendo, parabenizando, Obrigado. dizendo que foi excelente, muito conhecimento. Faço as palavras dessas pessoas todas aqui presentes as minhas e passo a finalização aí para o Juarez dessa primeira etapa. Muito obrigada, James. Ok, agradecemos mais uma vez, então, ao James pela excelente palestra, pela sua disponibilidade de participar do primeiro workshop sobre vitivinicultura orgânica da Serra Catarinense e, para contribuir agora de maneira muito importante para o nosso trabalho, nós vamos apresentar, então, o presidente da Associação de Vinhos de Altitude de Santa Catarina, Diego Sense. Passamos a palavra a ti, Diego. Muito obrigado pela presença. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Consegui aí assistir as falas do James, que foi muito legal, muito, né, contribui muito para os nossos trabalhos, os nossos projetos, tudo que a gente vem tentando desenvolver aqui na Serra, né? Eu fico realmente muito feliz e honrado de poder participar com vocês. A gente tem feito trabalhos juntos também com a IPAGRE, participa, né? A associação também tem se ajudado. Eu acho um dos trabalhos mais relevantes que a gente conquistou nos últimos tempos foi a identificação geográfica, né? O nosso selo da IP, estamos indo agora para o terceiro ano com a certificação, com as análises. Isso tem mudado realmente o posicionamento, né, do vinho de Santa Catarina, do vinho da altitude, com essa certificação. Isso aí realmente é uma amostra de que nós já temos, né, o nosso espaço garantido, delimitado, marcado, né, e aí agora sim a evolução dos produtos aqui da Serra vem de encontro, né, a esse workshop de hoje, que é começar a trabalhar o vinho natural, o vinho orgânico, o vinho limpo, né? Eu falo pela Pericó, a gente
acho que teve a Renata, se eu não me engano, antes perguntou, né, para o James com relação ao clima, né, o quanto isso tem interferido nesse. Para a gente é um desafio muito grande, né, partir para essa linha do natural, do orgânico. A gente, como Pericó, nós já estamos aí com muito orgulho nessa safra de 2024, foi a nossa quarta safra já totalmente livre de herbicidas, né, já trabalhando com tudo que a gente possa buscar de alternativo, né, e a gente está conseguindo. Obviamente que sabemos que tem um longo caminho pela frente, é um desejo, é uma vontade de um dia transformar, né, virar essa chave, cair dentro dessa linha do vinho natural, né, tão logo tem essa normativa, tão logo a gente consiga essa regulamentação, e acredito que a gente vai conseguir. É como o próprio James falou, é tempo, é muito investimento, o dinheiro, às vezes ele tem um retorno muito longe, um longo prazo, realmente ele cansa, né? O Brasil tem um custo financeiro, um custo do dinheiro muito alto, isso dificulta também, né, a manutenção do negócio, né, saudável, mas acho que o amor, a paixão pelo vinho, ela vai fazendo com que a gente não desista disso e continue investindo e continue lutando. E o mercado realmente ele vai reconhecendo com o tempo, né? A gente vê os vinhos da Serra Catarinense, cada ano a gente vem com novas conquistas, novas premiações, então isso realmente vai fazer a diferença lá na frente. Um outro ponto, acho que é muito importante, né? A gente tem um desenvolvimento muito grande do enoturismo, né? As vinícolas nossas, elas estão encontrando uma viabilidade nesse destino que se tornou a Serra Catarinense. A cada ano isso vem aumentando muito. A gente tem sentido isso dia a dia. Esses finais de semana, né, ensolarados, que já começam frio, a serra já enche, a gente já tem um movimento assim, de rotina nas vinícolas. A pessoa passa numa vinícola, depois vai para outra, almoça em uma, janta na outra, sabe? Então isso é muito legal, isso está realmente mostrando que esse trabalho vale a pena e que a gente tem que seguir nessa constante melhoria aí para esse desenvolvimento da serra. Acho que é isso, gente. Não sei se temos alguma pergunta aí do pessoal com relação à nossa associação, aos produtores aí da serra. Eu estou aberto aí para a gente conversar. E o Diego, você tem informação assim do crescimento desse mercado nos últimos anos, de como esse mercado tem evoluído nos últimos anos aqui no Brasil? Veja, nós temos números mais precisos do crescimento geral, né? O vinho ele tem crescido, falamos isso principalmente, né, da parte oficial, né? Santa Catarina tem um desafio muito grande, que é o vinho que entra informal, que a gente não consegue contabilizar. O vinho tem crescido, aí estamos chegando aí na casa de 3 litros per capita ano no Brasil, então ele é crescente. O número do vinho natural, do vinho orgânico, eu não tenho, não sei o quanto ele representa hoje ainda, já, né, em âmbito nacional, mas eu acho que ele vem junto do crescimento do consumo do vinho como um todo, sabe? Eu acho que tem uma busca muito grande pelos vinhos. A gente sente, né? A gente é perguntado, principalmente internamente nas vinícolas, né? A pessoa chega e quando ela quer saber, quando a gente fala lá na Pericó, que a gente já tem um vinho limpo, que a gente já está trabalhando sem herbicida, a primeira pergunta que vem é: mas já é orgânico? Você tem o vinho natural? Então a gente sabe que isso é uma busca constante, mas os dados ainda realmente números não tem. Cal, não estou te Acho que está ouvindo. desligado o seu microfone, Cal. Não tá. Você abriu, Cal, mas não está. Cal, quer digitar ali a tua pergunta no chat e aí o Juarez transmite?
Então, ali o Cal acabou de finalizar a digitação da pergunta. Ele diz assim, ó, por favor, Diego, a associação tem um balanço de quantos por cento dos vinhos são vendidos nas vinícolas da região? Cal, essa pergunta é muito interessante. Eu vou falar de dados do ano passado, mas a gente deve receber nos próximos dias, até um projeto junto com o Sebrae, que a gente está fazendo esse levantamento com todas as vinícolas já para levantar os números da safra de 2024. Mas, em falando de venda nas vinícolas, a Pericó, por exemplo, no ano passado nós tivemos ainda um pouco de período fechado por conta da pavimentação dos acessos nossos, mas hoje me representa 25% a 28% em média a venda já em casa, né? que é dentro da vinícola. Nós temos outras vinícolas associadas nossas, da Vinhos de Altitude, que tem esse percentual muito maior. Se a gente for falar de uma vinícola, exemplo, a Leone de Venezia, ela trabalha aí com mais de 60% da venda dela em casa. Então, isso é uma amostra de quanto o turismo está vindo buscar a nossa região, né, e as nossas vinícolas. E nesse caminho do enoturismo é que engrandece o potencial de você valorizar um vinho orgânico, um vinho natural, que é onde você realmente consegue abrir, mostrar, apresentar, né, e ser questionado em todos os diferenciais que esse produto tem. Então, eu acho que isso daí, né, da gente cada vez mais estar levando o turista, o visitante, o consumidor do vinho catarinense para a Serra, vai nos dar essa ampliação de potencial de mostrar tudo que a gente tem feito. Perfeito, então, Diego, muito obrigado pela tua participação, tá? Obrigado, gente. Tenham aí um bom dia, uma boa aula. Precisando é só chamar aí. Valeu, perfeito. Agradecemos ao Diego, agradecemos também a todos que acompanharam esta palestra.